meus ouvintes. Nós estamos aqui novamente nesse mesmo local. Estamos fazendo um evangelismo itinerante. Já tivemos em quase todas as dependências aqui de entrada e saída desse complexo hospitalar, para falar que Jesus salva, cura, liberta, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, cura no presente, Ele salvou no passado, salva no presente, te salva no futuro para a eternidade. Eu gostaria de ler aqui no livro de Hebreus, versículo 12, está escrito assim: a perseverança no meio da provação, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho está dizendo que nós estamos rodeados de uma nuvem grande de fraqueza, mas para que nós possamos olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador de nossa fé. A nossa fé, ela é expressada mediante as fraquezas. Em Hebreus 11 diz: das fraquezas, os heróis da fé, eles tiraram forças. E nós estamos aqui hoje para mostrar Jesus Cristo. Se você estiver fraco, se você estiver abatido, eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui, se elas não estiverem sentindo algo no seu corpo, o acompanhante, ele sabe disso. O acompanhante talvez não esteja sentindo, mas emocionalmente também ele está sentindo, porque ele quer ver o bem do seu ente querido. E Jesus dá mais um alerta aqui, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu gostaria de explicar para os irmãos o que é pecado. Pecado é incredulidade. Porque quando a gente faz algo que não está de acordo com as Escrituras, a gente não está crendo. Portanto, aí está o pecado. O pecado, ele faz com que a pessoa se torna, ela fica com uma amnésia espiritual. Ela dá uma amnésia na pessoa, dá um esquecimento. E Jesus Cristo, através da tua palavra, Ele alerta você. Ele é um farol para que você possa caminhar naquele farol. Um navio que está ao mar, para ele se ancorar, ele precisa de um farol. Ele precisa de uma bússola para saber aonde ele está. Jesus Cristo, ele é essa bússola. Nas linguagens de hoje, a linguagem mais moderna, podemos dizer que Jesus Cristo é o GPS. Mas o GPS de hoje, ele pode faltar a internet e você se perder. E eu vou mais além. Jesus Cristo é muito mais do que um GPS. Amém. Porque a palavra de Deus jamais vai falhar. A palavra de Deus jamais faltará o contato. Deus quer guardar o contato dele para com o homem. E para isso você tem que guardar o seu contato para com Deus. Para você guardar o seu contato para com Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a guardar o seu contato com o trono da graça de misericórdia. Amém. Você será monitorado. A pergunta é:
De quem você quer ser monitorado hoje? Hoje nós deixamos o nosso celular com a configuração aberta. Se você falar o nome, já vem ali uma moça do Google falando alguma coisa sobre aquilo. Aquilo quer dizer um monitoramento artificial. Agora imagine você, se o homem foi capaz de fazer esse monitoramento artificial via GPS, sobre a tecnologia 4D, 5D, você imagine Deus. Deus monitora todos os seus passos, Deus conhece todos os seus pensamentos, Deus sabe dos seus projetos. E agora, o que você sabe de Deus? Esta é uma pergunta. Você sabe de um Deus histórico que transformou água em vinho? Você sabe de um Deus que foi crucificado ali na cruz? Com certeza você sabe. Agora, esse Deus, em Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele continua sendo o mesmo. Desde antes da fundação do mundo, Ele é Deus. Então, Deus não está aprendendo nada. Deus é onisciente, quer dizer, Ele sabe de tudo. Ele é onipresente, ou seja, a presença dele está unida em qualquer parte. E Ele é o onipotente, único potente, Criador, soberano, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Se você está hoje numa condição de fracasso, se você está hoje numa condição de desalento, de tristeza, lembre-se, Deus pode ser o seu socorro bem presente na hora da tua angústia. Desde quando você se renda a Ele. Deus só quer que você tenha um coração limpo, que você confesse Ele como seu Salvador, através do sacrifício que Ele fez por você. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que vai unir, vai casar com essas palavras. Aqui é uma mensagem pregada pelo profeta desta era, o irmão William Marion Branham. Gostaria que o irmão Carlos filmasse aqui. Esse aqui é o homem que trouxe a Bíblia revelada, o mensageiro de Deus para esta era, o irmão William Marion Branham. Veja só, o capítulo 13, o final diz, termina nisto: a direção ao fim que Jesus Cristo é tudo em todos, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem mostrando que era Cristo de volta. Antes da lei, era Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que lindo quadro da clara carta de Hebreus para nós. Aqui mostra que Jesus Cristo é o mesmo. Agora, começando novamente com o primeiro verso, vamos voltar no último domingo. Pensamos que extraímos um assunto à perfeição, mas entre Deus nos moveu de volta, obtivemos a presciência, nós mostrando isso. Antes do mundo ser formado, quantos estavam aqui no último domingo? É uma pergunta que ele pregou no domingo. Veja suas mãos, você entendeu isso? Antes mesmo do mundo ser formado, fomos colocados em Cristo. Pense nisso, meu irmão. Antes do mundo ser formado, os salvos já foram colocados em Cristo. Deus sendo infinito, o qual não pode mentir, não pode falhar, nada, ao contrário, sabe de tudo, simplesmente tão perfeito no princípio com Ele, no fim, e simplesmente tão perfeito o fim como Ele foi no princípio. Deus não tem fim, como a eternidade. Você nunca pode encontrar o canto de um círculo perfeito. Você pode circulá-lo através das eras, pela eternidade, e nunca haveria o fim daquilo.
Aí está a maneira que Deus é. Quando Ele primeiro foi Deus, porque sempre foi, Ele era infinito, perfeito para começar. E Ele sempre será o mesmo. Ele nunca pode mudar. Ele é perfeitamente o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Aleluia. O tempo agora é o tempo, é a pequena curva que volta para baixo. Jesus foi de eternidade a eternidade, porém, Ele entrou no espaço do tempo e foi feito carne. E chegou aqui, ao fim de santificar e colocar uma faixa de sangue através de todo este lugar, para redimir, religar este Deus novamente por toda a eternidade. Vê você isso? Deus é igual esta aliança que está aqui em meu dedo. Deus, ela não tem começo, você não consegue achar, olha aqui, irmão Carlos, não consegue achar o começo desta aliança. Esta aliança, ela não tem começo, portanto, ela não tem fim. Aleluia. Esta aliança, ela é uniforme. Assim é a eternidade. Deus não tem começo. E se você é um eleito de Deus, você já estava nessa aliança com Deus desde o princípio. Mais um trechinho da pregação. Veja, eu digo que isso para que você compreenda. Esta é uma cláusula adulta. E somos, na maioria, todas pessoas casadas, provavelmente 90% das pessoas que estão aqui. Espero que os jovens e as jovens compreendam a linguagem que eu vou dizer. Aleluia. Vê se vocês me compreendem. Só para explicar algo. Se um homem toma para si uma esposa, uma mulher, e ela se torna sua esposa, e eles vivem juntos, como a esposa, uma mulher, como esposo e esposa, por 50 anos, eles estão simplesmente tão limpos e puros, inadulterados, como se eles nunca tivessem se conhecido. Isto é o programa de Deus. O programa de Deus é que você esteja com Ele. Mesma coisa que existe um casamento há 50 anos. Há uma cumplicidade ali, que os dois se tornam um. Os dois se envelhecem juntos. E Deus quer que você compreenda. Você sendo parte de Deus, você já está casado com Deus antes da fundação do mundo. A sua fidelidade, a sua palavra mostra que você se fez em Deus. Você veio de Deus. E eu digo, só volta para Deus quem veio de Deus. A eternidade, Deus tem seus filhos na eternidade. Deus é eterno. Os filhos de Deus não morrem. Os que morrem são os filhos do diabo. Porque o diabo, ele foi feito para mostrar uma coisa. Não tem como a luz brilhar se não tiver trevas. E a luz de Deus, Deus é luz. A luz de Deus teve que brilhar nas trevas. O diabo foi feito para o diabo, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, seus seguidores. Então, o Evangelho é pregado para que você entenda que você faz parte dessa aliança. Essa aliança a qual eu mostrei aqui. Deus fez uma aliança com seus filhos. Deus é eterno, seus filhos também. E você tem que compreender isso. Como que eu ganho a eternidade? Aceitando o que Deus fez por mim. E eu vou finalizando por aqui. E lembrando a vocês, nós temos um programa na Rádio Trianon 740M, todos os dias, 22 horas. E pela manhã, às 6 horas. Ouça o programa Fé para Vencer o Mundo. E peça-nos pelo telefone 2292-7294. A literatura, a palavra original, onde você vai ter mais conhecimento do plano de salvação que Deus fez por você. Aleluia. Obrigado a todos.